mais um exemplo aí, ó. F de x igual a x ao quadrado mais 4. Então, nesse caso aqui, ó, o valor de A, que é o que acompanha o x ao quadrado, é 1. O valor do B, que é o que acompanha o x. Como o x não aparece aqui, é como se o valor que acompanhasse ele fosse 0. Né? E o valor do C é igual a 4 aqui, ó. 4. Então, é como se fosse aqui, ó, x ao quadrado mais 0x mais 4. Então, esse zero que não apareceu aqui na função, ele é como se acompanhasse o valor de x. Se eu for fazer por delta, b ao quadrado, como o b é 0, 0 ao quadrado vai dar 0. Menos 4ac, então vai dar menos 16, delta negativo. Se o delta é negativo, quer dizer que a gente não tem raiz. Se a gente não tem raiz, então aí a gente vai precisar calcular o vértice. Então a gente vai ter que calcular o vértice. Então, dos três tipos de situação, né, delta positivo, delta negativo e delta igual a 0, o único que obrigatoriamente você tem que calcular o vértice é quando a gente tem o delta negativo. Então, quando o delta é negativo, eu tenho que conhecer pelo menos a fórmula do x do vértice. O y do vértice, depois a gente acha consequentemente. Mas quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Né? Então, menos b sobre 2a. Quem é o b? O b é 0 aqui, ó. 0. Nesse caso, se eu colocar 0 sobre 2a, né? E o 2a aqui vai dar 2, né? O valor de x do vértice vai dar 0. Se eu sei o valor do x do vértice, eu acho o valor do y do vértice só pegando esse valor aqui e substituindo aqui no lugar do x. Se eu trocar x por 0 aqui, o valor de y que eu vou encontrar é 4. É só isso que eu preciso. Então, a minha parábola, o gráfico dela vai ser uma parábola que está voltada para cima pelo A ser positivo e que vai ter como vértice o ponto 0 e 4. Observa que toda vez que aparecer coordenada 0, o ponto está sobre eixo. E nesse caso, ele está sobre o eixo y no ponto 4. Então, vai estar aqui, ó, 4. Então, a minha parábola vai vir para cá e vai vir para cá, ó, né? Sendo que esse ponto é o ponto mais baixo dela. Coincidentemente, o vértice vai ser o mesmo ponto de interseção com o eixo y, porque ele é esse termo independente aqui, ó, beleza? Então, quando a gente tem delta negativo, a gente a gente precisa calcular o vértice aí. Uma observação nesse exemplo aqui é o seguinte, olha só. X ao quadrado mais 4, esse exemplo especificamente, ele poderia ser feito de uma forma muito mais fácil, o seu gráfico. Olha só, a gente poderia pensar assim, ó, fx ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado. Se eu tivesse que fazer o gráfico só disso aqui, aí teoricamente, a gente até decora isso, né? O gráfico de f de x igual a x ao quadrado é uma parábola voltada para cima, passando na origem. O x ao quadrado é o que a gente mais faz na história aí da matemática com função de segundo grau, é essa parábola. Então, essa a gente decora. Aí, o que acontece? Toda vez que eu tiver x ao quadrado somado a um número, o que vai acontecer com essa parábola é que ela vai subir essa quantidade de termos. Então, ao invés de passar no 0, ela vai vir aqui, ó, e vai passar aqui no ponto 4. O vértice vai estar aqui no ponto 4. Deixa eu até melhorar aqui, ó, porque é o vértice, é o ponto mais baixo, né? Então, aqui, ó, o gráfico vai vir aqui e vai vir para cá, ó, passando aqui no ponto 4. Então, o gráfico daquela função ali, ó, vai ser essa parábola aqui, ó. Então, não precisaria nem fazer conta, ó. Ah, professor, e se fosse f de x igual a x ao quadrado menos 2? Por exemplo, menos 2 aqui, ó. Aí é a mesma coisa, só que ao invés de subir 4, vai descer 2, ó, menos 2. Então, ao invés de passar aqui na origem, ela vai passar aqui assim, ó, no menos 2, ó, e assim por diante. Então, quando a gente tem x ao quadrado mais um número, x ao quadrado menos um número, essa parábola aqui ou vai subir ou vai descer. Aí não precisaria nem fazer conta aí, beleza? Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Então, essa parábola aqui, ó, o valor de A é o que acompanha o x ao quadrado, que é o menos 2. O valor de B é o que acompanha o x, que é o menos 4. E o valor de C é o termo independente, que é o menos 8. Se eu fizer o delta, B ao quadrado, como B é menos 4, vai dar 16. Menos 4AC, menos 4 vezes menos 2 vai dar 8. 8 vezes menos 8 vai dar menos 64. Ou seja, vai dar menos 48 o delta.
né? Ou seja, a gente não tem raízes para essa função. Se eu não tenho raízes para essa função, eu preciso calcular o meu vértice. Para calcular o valor do x do vértice, aí eu tenho que lembrar que a fórmula é menos b sobre 2a. O b vale menos 4. Com esse menos daqui, ó, vai ficar 4. O 2a, como o a vale menos 2, 2 vezes menos 2 é menos 4. 4 dividido por menos 4 é menos 1. Então, aqui a gente tem o x do vértice vale menos 1. Para achar o y do vértice, basta pegar a minha função e trocar no lugar do x o menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 1 vezes menos 4 vai dar 4. E o menos 8 que eu vou colocar aqui, ó, menos 8. Então, vai dar menos 2 mais 4, vai dar menos 6, né? Isso, menos, 4 menos 10, né? 4 menos 10 vai dar menos 6. Então, aqui eu tenho menos 6. Ó. Então, vou marcar esse ponto no meu gráfico aqui, ó. Então, vou fazer aqui o eixo y, né? Vou fazer aqui o eixo x, e aí eu vou marcar. Quando o x for menos 1, o y é menos 6. Ó. Então, menos 6 está aqui, aqui é o menos 1. Então, esse aqui vai ser o vértice da minha parábola. Como o A é negativo, a minha parábola está virada para baixo. Ó. Então, a minha parábola está virada para baixo. Né? Então, vai ser... Deixa eu até voltar aqui. Para facilitar a minha conta aqui, olha o que eu vou fazer. A minha parábola vai estar voltada para baixo e tendo que passar no ponto menos 8 do eixo y. Então, menos 8 do eixo y, ele está mais ou menos aqui assim, ó, menos 8. Então, a minha parábola vai vir para cá, passar nesse ponto e vir para cá. E do mesmo jeito, ela vai vir para o lado de cá. Ó. Então, o gráfico vai ser alguma coisa assim. Ó. Mas eu preciso calcular esse vértice por conta da questão da ausência de raiz nesse exemplo aí. Beleza?